Os Dr. Paulo, conhecido como Samurai da Acupuntura, me procuraram perguntando sobre os pontos dos 7 dragões. Queria uma referência bibliográfica para fazer um TCC, esse caminho aí da pseudociência moderna nossa aí, né? Esse ajuntamento de repetições, de referências bibliográficas consagradas, ou como eu posso falar, que vem se perpetuando sem uma reavaliação. Pois bem, não há nada novo debaixo do céu, não há nada novo debaixo do sol. Se você me perguntar sobre os pontos dos dragões, uma referência bibliográfica, quando você fala dos dragões, de influências espirituais, de onde vêm os dragões? Os dragões é uma simbologia, vamos entender o contexto, ou das 5 emoções perversas, ou do baixo aprimoramento moral que pressupõe-se desenvolver com a eternidade da alma por reencarnações. Então, emoções adquiridas no plano terrestre, baixo desenvolvimento moral por desenvolvimento desabrochar da alma, né? Ou simplesmente um bloqueio neuroquímico que impede a pessoa de, lá no sistema límbico, né, de ter razão, né? Onde naquela turbulência neural, né, lá no centro do cérebro, lá no meio, né, o sistema límbico, entre os 2 hemisférios, onde você tem uma perturbação neuroquímica, né? Vamos ficar assim, mais simples para poder entender. O que o iniciante no estudo da medicina chinesa tem que saber é o seguinte: de onde nasceu a medicina chinesa? Nasceu do taoísmo, da meditação? É o que eu sempre falo, a base de tudo é o Qigong. Neikun é o cultivo interno da energia. Como é que os 7 dragões funcionam? Tá aí mais popular, coloca uma agulha no VG20, põe mais 3 pares, vai descendo, e para desobsessão, né, coloca de cima para baixo ou de baixo para cima, tal. A grande verdade, do meu ponto de vista, na minha experiência, os pontos de acupuntura não têm esse poder somente dos pontos. Os centros energéticos, né, os centros psíquicos, mais conhecidos aí como chakras, eles têm essas ligações. Os Lo, né, os conectores, principalmente o grande Lo do coração, o VC17, ou o grande Lo supremo, ou a origem do cordão de prata, né, a raiz do cordão de prata. Para você ter essa conexão com o mundo espiritual de desobsessão, você primeiro tem que estar consciente do que você está vivendo. Se você não tem consciência do que faz, perguntei para uma pessoa assim que me perguntou sobre obsessão. Perguntei para ela assim: você está ciente da sua obsessão? Você sabe da influência espiritual que você sofre? Com certeza não percebe. É como se fosse um sonho. Aquela fase que você está lúcido e de repente você adormece e começa a sonhar e o sonho se torna inconsciente. A partir deste momento, o que vai governar as suas visões é o seu subconsciente. Aquilo que está oculto no subconsciente, ele vai começar a se tornar mais real, mais perceptível, mais visível, né?
Só que você não está consciente ali, você não percebe que está sonhando, você não percebe que já não está mais na sua realidade. Você não é mais o fulano, o cicrano. A sua família some, você está num país distante, mas você não percebe essa estranheza, né? O mundo espiritual meio que é a mesma coisa. A obsessão, ela vai vindo como um breve adormecer. Você vai sofrendo influências, no começo é um sussurro, depois é um impulso. Quando você vê, normalmente não percebe, todas as suas ações são envoltas dessas influências espirituais. O que a influência espiritual vai te levar mais para a luz ou mais para a escuridão é o seu nível moral, não religioso, não esse adquirido, mas este evoluído de reencarnação para reencarnação. O seu ambiente, o seu coração, suas intenções. Quando vem a grande pergunta, como eu sei que aquele paciente ele tem um distúrbio neuroquímico, que é o psiquiatra que vai tratar? É um distúrbio emocional, seria um psicólogo a tratar. Ou é um distúrbio emocional, físico, de influência do corpo físico, uma biologia, aí a acupuntura pode tratar, né? Ou quando é uma obsessão que interfere no meu corpo físico, né? Meu corpo plasmático, aí tem que ir numa casa espírita, vamos falar assim, né? Ou alguém que trabalhe com o mundo espiritual. Como é que eu diferencio essas patologias? Qual que é o diagnóstico? Que exame que eu tenho que fazer? Pois bem, eu amo a acupunturiatria, gostei. Acho que os médicos foram muito felizes na criação da acupuntura médica, né? A vulgo acupunturiatria. Por quê? Porque eles conseguiram, só na mudança da nomenclatura, separar dois mundos que querem trabalhar com a mesma ferramenta. Quando você trabalha com a acupuntura, você não é uma pessoa que insere agulhas, você é uma pessoa que trabalha com medicina chinesa. Você pratica o Qigong, você faz meditação, você tem conexão com o mundo espiritual, você não precisa de equipamentos para dar um diagnóstico. Você vê o seu paciente e já sabe o que ele tem. Uma pessoa fala assim para você, você trata, dor no abdômen, né? Ou só trata dor de coluna. Eu tenho um primo meu que eu vou mandar para você, ele está com uma cólica. Só dele mencionar o nome do primo, né, ou uma pessoa em questão, independente do nome ou não, você já sabe através do Qigong o que a pessoa tem, já sabe as fórmulas que vão ser dadas, sabe os pontos que serão dados, né, serão inseridos, ou o tratamento adequado. Essa metodologia não pode ser aplicada por médico. O médico ele é uma ciência exata, ele é uma pessoa que tem que ter teste, controle daquilo que ele faz, né? O experimento em laboratório, se eu coloco com tem que dar 2, tem que ter esse controle, essa previsão de resultado. Não tem como um médico trabalhar com acupuntura. Teve aquela briga do ato médico, aquela bobeirada toda, mas eles foram finalmente inteligentes. Deixa a acupuntura mística aí para vocês e a gente vai criar uma acupuntura médica onde os místicos não podem mexer, só médico, isso eles podem fazer, né? Que será acupunturiatria. A acupunturiatria vai ser sempre baseada em evidências científicas através de exames termais, ressonâncias, exames visíveis, né? Aqueles isótopos radiativos e etc. Aí eu acho legal, é um outro estudo, é um novo mundo. Mas voltando a falar dos 7 dragões,
Quando você, agora eu vou deixar um aviso para você estudante que não é mestre em Qigong, não tem proteção espiritual, não tem um mentor, não tem uma casa de proteção, né? Uma proteção, né? Uma casa, uma cobertura, né? Isso é a palavra que eu queria, uma cobertura espiritual. Quando você quer trabalhar, por exemplo, com pessoas drogadas, as pessoas drogadas, elas ficam perturbadas pela parte química, então elas ficam transtornadas, com transtornos obsessivos, com comportamentos inapropriados ao ser humano. Ele não era assim, ele ficou alterado, é uma espécie de possessão. Eu vou na casa espírita, né? Eu vou no centro, eu vou na Umbanda, eu vou, qualquer que seja, né? O mundo que você faz espiritualmente, a pessoa ficou muito mudada, ficou acabada, se isolou, depressão, a droga fez isso com ela, aí faz simpatia e não resolve. Os 7 dragões, aí você põe a agulha para evocar o espírito, a energia espírito, né, a luz divina, mais conhecida aí como Daikomyo, né, a grande luz do céu, vamos colocar assim, né, Sol e da Lua, a grande luz do céu, dos 2 grandes luminares terrestres, e vou harmonizar. Só que eu já falo, não é bem assim que funciona. Que literatura que eu posso fazer isso? É a mesma coisa eu falar assim para você. Isso é antigo, gente. Isso já está lá no Novo Testamento. Falando, nossa, mas tentei expulsar os demônios em nome de Jesus, esse que você prega, e ele foi atacado, né? A Bíblia descreve o trecho de que o homem, ouvindo falar de Jesus, expulsa, em nome de Jesus que estes falam, eu vos expulso. E o homem endemoniado ataca a pessoa, né? E ele não entende. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ter autoridade no que você faz. Essa autoridade você só tem quando você se conecta com o superior. Dentro da medicina chinesa, você se conecta através do Qigong, da meditação, principalmente a partir da respiração positiva, da respiração com os pulmões inflados. A gente tem a postura do arqueiro, a gente tem o Tai Chi Qigong, né, o movimento o abraço da árvore, né, o movimento de subir e descer, do Yin Yang. São muitos exercícios, mas o objetivo é a respiração positiva. Quando você tem contato com o paciente, vamos falar assim, você já viu uma pessoa em obsessão real? No Livro dos Espíritas, Kardec coloca que são 4 tipos de obsessões, se eu não me engano. Mais ou menos isso, 4, 5 níveis de obsessão. A primeira, onde o indivíduo sofre influências, depois ele sofre ações, ele começa a fazer algo que ele não quer, depois ele comete atos contra a sua própria moral, até o nível final, que é o próprio suicídio. Essa é a obsessão terminal, onde a pessoa já não tem mais controle sobre a vida, ela está só em trevas, ela comete o suicídio, né? Se você está procurando literatura sobre como expulsar demônios e espíritos obsessores, eu vou deixar nesse vídeo mais uma reflexão do que respostas, né? Para variar, eu não venho explicar, eu venho mostrar direções, né? Você vai ter que saber diferenciar o que é influência emocional, o que são as 5 emoções. Os órgãos internos, eles são transmutadores de energia. As 5 emoções perversas, né, o medo, a raiva, aquela tabelinha dos 5 elementos. Assim como as 5 emoções positivas, a alegria, a compaixão, isso também são emoções do corpo, são todas produzidas pelos órgãos. Então você vai ter que saber diferenciar o que são as 5 emoções do que é uma obsessão. Quando você ver um espírito obsessor,
Você vai ver sombras andando, você vai ter aquela sensação de peso, você vai ter aquela sensação não de medo, mas de terror, não o pânico. Como é que eu vou explicar? Você no seu coração, o seu chakra solar, ele vai gritar para você se afastar daquilo, porque aquilo é muito ruim, né? Não bate com a sua centelha interior, se afaste, né? Não precisa ter medo no sentido de morrer, mas é mais uma repulsa de que o seu nível, né, o seu Deus interior não aceita aquilo. Se afaste, né? Como está escrito no Pai Nosso, né? Afastai-nos do mal, amém, né? Afaste-nos do mal, né? O nosso chakra solar, ele faz essa acusação. O comportamento é diferente de sofrer emoções, né? O estudo comportamental, porque uma pessoa tem essa conduta. Os florais de Bach são perfeitos para tratar comportamentos, né? As 5 emoções é perfeito para se tratar com acupuntura. Agora, a obsessão real, onde uma pessoa ela é dominada por um espírito, aquele que a voz dela muda, o semblante muda, aquela pessoa fica possessa. Não esses endemoniados de igrejas, vamos colocar aqui, né, sem falar nomes, esses endemoniados de igreja, que a pessoa fica lá, vou destruir a vida dele, não sei o que, eu sou capeta, né? Tudo isso é bobagem, isso aí não existe, isso não é o espírito inferior, né? E isso é o subconsciente da pessoa gritando. Um filme interessante para você assistir, para começar a ter essa noção de ver que o mundo espiritual com o mundo real é muito junto, difícil separar, desde quando eu tenho influência espiritual ou não. Pode procurar na internet, eu acho que tem na Netflix, aquele O Ritual. É um filme bem bacana, que fala de um padre católico que é mandado lá para o Vaticano fazer um estudo, né? Não vou dar spoiler aqui do filme, vá assistir, muito interessante. E você vai começar a ver pessoas, né? O autor coloca no filme pessoas com distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos, aonde alguns dizem que é demônio. E o psicanalista fala, não, isso é distúrbio, a mulher foi estuprada, a mulher viu fulano morrer, ela teve um aborto, né? Ela sofreu muito mal, né? Então ela tem perturbações emocionais que prejudicaram o equilíbrio da psique dela, onde ela tem um psicossomatismo muito autodestrutivo. Então o filme ilustra bem isso, o que é o inconsciente e o que é obsessão, né? Literatura. Quais livros eu leio? Se você perguntar para um espírita, né, quais livros eu tenho que ler para entender o espiritismo? Ele vai falar, leia os 5 livros de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, a Gênese, tem mais um, acho que são 5 livros, se eu não me engano. Só que você estudar isso não vai fazer de você um espírita. Isso não vai te dar autoridade de dominar espíritos ou dominar a sua própria mediunidade. Ele vai falar assim para você, o espírita. Você tem que frequentar a casa espírita, trabalhar a sua mediunidade, desenvolver através da caridade o seu dom, para então você conseguir aplicar esse conhecimento. Você fazer um TCC, uma monografia, um mestrado, doutorado, um trabalho literário, escrito sensu, lato sensu, isso é uma obra morta, isso não serve para nada, né? Se você realmente quer trabalhar com o mundo espiritual, você vai ter que se entregar. Quando você fechar os seus olhos na meditação, você tem que estar atento todos os sinais sutis. Digamos que você faça uma meditação e começa a sentir medo vindo dos rins,
você vai trabalhar o Qigong para limpar esse filtro emocional. Você ainda não chegou no nível espiritual. Quando eu fico sozinho à noite eu tenho medo. Passei o dia inteiro sozinho, eu não tenho medo. Agora de noite com a casa fechada, estou sozinho, eu fico com medo, eu tenho que dormir com a luz acesa. Isso não é espiritual, isso é físico, isso é emocional. Esse medo vem dos rins. Faça o exercício, faça a imantação das mãos, pegue energia positiva, concentra, o Qi, joga energia nos rins, faz o som de cura dos rins, faz o sorriso interior dos rins, faz essa limpeza emocional. A sua alimentação vai mudar de acordo com essa patologia. É uma doença, é um sinal e sintoma. Quando você fizer isso por alguns dias, quando você ficar sozinho à noite, você vai ver que, nossa, não tem mais medo. Tá silêncio, tudo escuro, dá um blackout. Tranquilo, nossa, deixa eu procurar uma vela, uma lanterna, o celular, a lanterninha do celular. Já não existe mais o medo. Você já não tem mais as influências dos órgãos internos produzidos, Não vou falar aqui de lesão física, sobre neuroreceptores, essas coisas todas, Essa parte mais psiquiátrica, senão fica meio pesado o vídeo, Mas eu acho que a ideia é essa. Se você quer fazer um trabalho real de obsessão, você vai ter que ir no mundo espiritual. Não tem jeito. Se você quer escrever um livro que vai ficar ali na gaveta, vai estragar, você pode escrever, claro. Mas se você realmente quer trabalhar com a parte de desobsessão, você primeiro tem uma cobertura espiritual por um mestre, para ele te orientar a como fazer para você não ter distúrbios psíquicos. Porque o espiritual pode realmente te dar alguns problemas, que isso vai ser físico. Aí você tem um problema de obsessão e um problema psicológico, Então é isso, gente. Veja o filme O Ritual. Pelos próximos dias, deixa aí embaixo a descrição, pode deixar no meu WhatsApp mensagens sobre o que você fez através da meditação, Fica quietinho na sua casa, fecha os olhos, respira fundo, relaxa, faça a meditação, deixa silenciar, desliga o celular, fique em silêncio por 5, 10 minutos. Deixa só o sentir, Só o sentir. Com essa prática, essas percepções, você vai conseguir ouvir vozes, ativando a pineal, Tem exercícios para isso. No meu site tem um livro chamado Falun Gong. São bastantes exercícios sobre essa ativação da pineal. Entra lá no meu site, faz o login, tem lá na área de membros. Tem lá uns arquivos em PDF, tem lá Falun Gong, Escreve Falun Gong, o Falun Gong. Baixa o livro, é um livro gratuito. Leia, reflita, aí você vai entender por que as pessoas falam em línguas, aquele xililabaracarai, aquele xililaba, por que falam em línguas, por que tem visões, por que escuta a voz, por que vê vulto, Você vai começar a entender esse desequilíbrio, Assista o filme O Ritual, muito bacana, e se inscreve no canal, me mande sua pergunta, suas dúvidas. Os 7 dragões, talvez eu não tenha respondido o que a pessoa queria, mas essa resposta realmente não é fixa, tá bom? Para o vídeo não se delongar muito, vou ficando por aqui. Sou o Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura. Visita o meu site, tem umas apostilas lá para vender, apostilas bem bacanas para você que é acupunturista, que explica todas as funções do ponto. Tem resumo
de diagnóstico, pulsologia, constitucional, tem lá, vai lá, fuça lá no site, tem bastante coisa. O meu livro, Mestre Reiki, né? E muito obrigado. Os